A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Tô até meio cansado aqui, subi as escadas aqui. Conhece esse lugar aí, povo do Brasil, conhece? Estou no grande templo aqui em Cuiabá, hoje segunda-feira, dia 20 de maio. Estive ministrando em Tangará da Serra, aqui dia 18 e 19, sábado e domingo. E hoje estou aguardando o horário do voo para retornar para casa, para São Paulo. E os meus amigos, irmão Isaac e o cantor Wellington Dimas me trouxeram aqui no grande templo para conhecer esse lugar tão especial, tão maravilhoso, que Deus continua abençoando a Assembleia de Deus em todo o Brasil. E esse lugar que é tão inspirador, tantos homens de Deus, mulheres do Senhor, sendo usados por Deus nesse lugar tão especial, mais de 25 mil pessoas sentadas. É lindo de ver e eu estou muito feliz de ter a oportunidade de conhecer este lugar. Quem sabe um dia volte para cultuar a Deus aqui também. E tá aí, meus irmãos, estou gravando essa abertura especial das aulas desta semana, da lição 8 da EBD, nas classes de jovens, juvenis, adolescentes e também de adultos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, ore por nós, para que Deus nos dê um retorno abençoado e fiquem ligados, porque a nossa aula dessa semana vai começar. Gente, eu subi a escada correndo e canso. Meu Deus, Deus abençoe. Maravilha, meus irmãos, maravilha! Estamos chegando com a lição 8, classe de juvenis, Cristo, nosso modelo de liderança. Eu sei que muitos dos professores e professoras são líderes de departamentos, tá certo? E eu sei que no seu departamento de jovem, de adolescente, tem cada pergunta, fala a verdade, manda pra mim. Meu número de WhatsApp tá aqui embaixo, você pode falar diretamente comigo, pode colocar aqui nos comentários também. Não esqueça de escrever de onde você nos escreve. Sabe aquelas perguntas difíceis que os adolescentes fazem, que os jovens fazem aí pra você? Manda pra mim, eu gravo um vídeo e posto aqui e ajuda muita gente aí a resolver estes questionamentos. Lição 8, inscreva-se, por favor. Deixe o sininho de notificações ativado, curta os nossos vídeos, compartilhe as nossas aulas, nos ajude a crescer. Você fazendo isso, você está patrocinando o nosso canal também. Cristo, nosso modelo de liderança. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus é nosso maior modelo de liderança. Sua vida e ministério indicam por qual caminho o Pai deseja que andemos quando se trata de exercermos a liderança. Falar sobre as características da liderança de Jesus é algo ilimitado e por isso nos deteremos apenas em alguns aspectos do seu ministério. Se você não leu ainda, eu quero indicar para você ler a obra do Dr. Augusto Cury, Jesus, o Mestre Inesquecível. Eu li um dos livros, eu quero comprar toda a obra, mas eu já li um dos livros e é simplesmente fantástico, é simplesmente maravilhoso. Jesus, sem dúvida, foi e é o maior líder da história. Mais de 2000 anos nós estamos aqui falando do nome dele, cumprindo as ordens dele, porque Jesus é um líder fora do comum, maravilhoso, extraordinário e inesquecível. Tópico 1. Jesus, um líder em ação. O texto de João 10 pode ser um dentre vários outros que sintetiza os princípios da liderança de Jesus. Tá? Então, ele foi mais do que um teólogo da liderança. Tá? Ele simplesmente não discursou sobre como ser um bom líder. Atos 1:1 começa assim, ó. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca do que Jesus começou a fazer e ensinar. Ou seja, Jesus liderava ensinando e ensinava liderando. E ele ensinava fazendo e fazia ensinando. Jesus não era um líder que dizia, façam. Ele diz, vamos fazer. Aliás, desde o início, desde a criação do homem, façamos. Sempre atuando em conjunto, tá certo? Então, ele diz lá na travessia do mar, quando ele levantou a tempestade, ele diz, passemos para o outro lado. Então, Jesus é aquele líder que vai à frente. Em meio à escassez de tudo, no contexto da Palestina do primeiro século, faltavam condições básicas para se viver. Também faltavam a Jesus pessoas capazes para liderar, ou seja, não havia material humano para constituir toda a sua equipe, diferentemente de hoje.
Nós temos muito material humano para liderança hoje. Cabe a nós a coragem de treinar novos líderes. Como eu disse, neste ano de 2019, eu não estou dando nenhuma aula da EBD na classe de adolescentes. Por quê? Porque o Léo, um adolescente que vai fazer 17 anos, é que está dando as aulas. Ele está comigo lá há mais de 4, 5 anos e ele está lá dando as aulas sob a supervisão de um professor, quando eu estou lá, quando eu estou viajando, pregando a palavra de Deus. Enfim, o Léo está lá. Estou treinando um novo professor. O que é isso? Eu estou liderando. Não é? Um bom líder é aquele que deixa um legado e que deixa sucessores, porque afinal de contas a obra tem que continuar. Não é uma questão de substituição, é uma questão de continuidade. Falar de equipes ideais ou líderes ideais é muito fácil, mas é difícil enfrentar os desafios de Jesus, ou seja, mesmo não tendo as condições ideais para fazer o melhor trabalho possível. Ele foi inegavelmente o maior líder que já existiu. Então, quando você senta numa roda de líderes para conversar, quais os problemas da liderança? Gente, todo líder tem uma ou um caderno de reclamações. A questão é, cadê as soluções? Problemas todos temos. Eu tenho viajado pelo estado de São Paulo e agora saindo do estado, estive no Mato Grosso, em setembro estarei no Pará. Estamos à disposição dos irmãos. Nos leve aí para conhecer a sua igreja, será um prazer pregar a palavra de Deus, dar palestra para jovens, enfim. Acompanhe aí o nosso ministério nas redes sociais, nos conheça um pouco mais. E é interessante que em cada lugar que a gente chega, a gente vai conversar com o líder ali depois do culto, no domingo ali na hora do almoço, e os problemas são os mesmos. Os mesmos. Então, mostrar problemas é fácil, a questão é, como resolver? Qual a solução para o problema na liderança, por exemplo, com adolescentes hoje? Como envolver os pais? Como envolver a família? Como trabalhar no momento de uma fase de transição em que a geração radical está indo embora, só que está chegando uma geração muito liberal. Como equilibrar as coisas? Então, esta deve ser a pergunta. Apresentar problema é a coisa mais fácil do mundo. Líderes verdadeiros focam muito mais na missão a cumprir do que nos problemas que surgem no percurso. Então, eu trabalhava numa empresa, e esta empresa, para você ter uma ideia, em tempo de escassez de trabalho e de emprego, esta empresa colocava um carro na rua toda semana, anunciando vaga de emprego. Quando eu entrei nessa empresa, você tinha que ter ensino médio, você tinha que ter qualificação. A empresa chegou num ponto que pegava pessoas sem nenhuma qualificação, sem olhar se tinha ensino médio. Parei no 4º ano fundamental, serve. Tamanha era a necessidade de funcionários que esta empresa tinha. Um dia, um dos líderes começou a citar nomes de pessoas que precisavam ser mandadas embora, numa reunião. Até que o supervisor falou assim, viu, pera um pouco aí, pera aí. Toda reunião que eu faço aqui, vocês me apresentam nomes para mandar embora. Falou, gente, eu não contratei vocês para mandar a pessoa embora e contratar. Isso é a coisa mais simples do mundo. Eu não preciso de vocês, eu tenho um RH. Contrata e manda embora, contrata e manda embora. Você não está aí para isso. Você está aí para mostrar para essa pessoa que o trabalho dela é importante para a empresa, que o trabalho dela é importante para a família dela, que o ganha-pão dela está aqui na empresa. Então, um líder, ele não foca nos problemas do percurso, mas na missão. Qual que é a nossa missão? É seguir em frente, é ir avante, é caminhar, no nosso caso, em direção ao céu. Envolvimento e comprometimento. Não existe algo mais desmotivador para uma equipe do que um líder descompromissado com a missão. Líderes que ficam apenas exigindo o cumprimento das tarefas, mas que são incapazes de dar ideias criativas e soluções pertinentes. Não são líderes, mas apenas gestores. Novamente, líder que só aponta problema. Um líder, mais do que apontar problemas, precisa apontar soluções. Cada lugar, de cada cidade que você nos assiste, vocês têm N problemas. Inclusive, pode mandar as perguntas para mim, para a gente se ajudar um ao outro. Aí eu gravo vídeos também com essas perguntas aí para vocês. Vai ser um prazer. Mas um líder tem que apresentar soluções. Mande perguntas, mande sugestões. Olha, aqui na minha igreja, para envolver os pais, eu fiz isso. Para envolver os pais, manda pra gente aqui. Um líder vai a campo com sua equipe. Um gestor fica engravatado no seu escritório. Então, um dos motivos porque as pessoas odiavam Jesus, principalmente os grandes líderes da época, é porque enquanto eles se trancavam nos seus lugares reservados, nas suas mesas reservadas, Deus estava no meio de todos. Eu vou falar
Eu não quero falar. Aí tá na lição. Eu não quero problema com ninguém, não. Sou diácono da Assembleia de Deus em Campinas, pastor Paulo Freire, sou um servo de Deus, não quero problema não. Mas vamos lá, eu vou falar porque tá na lição, tá bom? Se ficar bravo, fala com da lição. Se nós olharmos para o tipo de liderança de Jesus, sabe esse sistema que às vezes acontece na confraternização na igreja? O que a gente faz? A gente pega uma mesa especial para a liderança. Não é assim que faz? Então, por exemplo, tem 300 mesas, mas naquela mesa, ali é para a liderança. Geralmente essa mesa, ela fica separada das pessoas. Ela fica num canto mais exclusivo, às vezes numa sala. Tá todo mundo lá, 300 pessoas almoçando lá. Mas a liderança, opa, tem uma sala aqui para vocês. Olhando para a liderança de Jesus, está incoerente. Olhando para a liderança de Jesus, essa liderança tinha que estar lá no meio de todo mundo. Sentado no meio de todos, lá no meio. Esse é o tipo de liderança de Jesus. Uma liderança que se envolve, uma liderança que participa, uma liderança que se aproxima das pessoas. Tópico 3, pessoalidade e intimidade. Jesus conhecia a sua equipe. Sabia quem tinha o caráter dúbio, quem prometiu que não podia cumprir e quem precisaria de muito apoio após sua partida. A intimidade de um líder com a sua equipe facilita a comunicação. Leva-o a indicar cada um para a missão correta. Então, quando Pedro diz para Jesus, olha, eu não te negarei, irei contigo até a morte. Jesus fala o que para ele? Pedro, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. O que Jesus estava dizendo? Pedro, eu te conheço. Eu sei que você não é essa fortaleza toda. Pedro, eu sei quem você é. Ele sabia quem Pedro era. E o mais lindo de tudo é que ele sabia antes de escolher. Mesmo assim ele escolheu. Por quê? Porque Jesus não escolhe os melhores. Ele melhora aqueles que escolhe. Escreveu aí? Escreve aí na lousa. Jesus não escolhe os melhores. Ele melhora aqueles que escolhe. Ponto. É isso aí. Não é? Então ele sabia. Ele sabia que André era mais tímido, ele sabia que João era mais carente, ele sabia, certo? E ele escolheu, ele sabia que Pedro também, ele era impulsivo, né? Pedro era impulsivo, tá certo? Tanto que ele quase causa a carnificina lá quando ele corta a orelha de Malco. Jesus sabia, ele conhecia os seus liderados. Assim como um técnico de esportes, ele tem que saber as qualidades individuais para dar a cada um uma missão de acordo com o seu perfil, uma missão de acordo com a sua personalidade. Senão, o líder entrega para alguém uma tarefa na qual aquela pessoa não tem habilidade. E aí acontece o mau uso das habilidades dos liderados. E aí compromete a missão. Então, para não comprometer a lição, você tem que conhecer os seus liderados. Então, eu vou citar novamente o Léo. Eu estou citando aqui ao longo de todo o trimestre, vou citar o Léo, ok? Por exemplo, dar aula na IBD é preciso que a pessoa se identifique com a arte tanto de estudar quanto com a transmissão do conhecimento. Nem todo mundo que tem o conhecimento consegue transmitir o conhecimento. É mais fácil alguém que tem facilidade na transmissão, você preparar ele na questão do conhecimento, do que alguém com muito conhecimento, você preparar ele para a transmissão. Esse é um grande problema, principalmente na classe de adolescentes e na classe de juvenis e também de jovens. Pessoas que estão na igreja, que têm um potencial extraordinário, que têm muito conhecimento, que têm uma biblioteca extraordinária, mas são péssimos na transmissão, não conseguem se comunicar. Você vai assistir uma aula dele, ele fala 1 hora, você não entende 10 minutos. Então, o superintendente, o líder, ele precisa saber identificar as pessoas. Espera aí, esta pessoa, ele tem esta habilidade, ele tem esse potencial e eu vou trabalhar para melhorar isto e para prepará-lo
para estar apto a dar aula. Então, eu percebi no Léo, ainda que com 16, 17 anos, a junção das duas coisas. O conhecimento, ele é muito curioso, sempre na aula da EBD ele está atento ao que está sendo falado, e também o prazer em transmitir aquilo que ele conhece para os outros, de uma maneira que as pessoas entendam. Eu falei, é esse menino. Eu já tenho gente que eu sei que tem mais conhecimento, tem mais idade, mas se eu colocar lá, vai ter problema, não porque a pessoa é ruim, mas porque não se encaixa para aquele momento, para a missão que eu preciso naquela sala de aula. Então, o líder, ele precisa conhecer para não subutilizar os talentos das pessoas e não também superestimar, achar que tá, isso é muito comum na igreja, por falta de proximidade, olha para alguém e diz, acho que serve, aí coloca, principalmente na escola dominical. Isso dá um trabalho, líderes de departamentos, por exemplo, é uma tendência nacional de que líderes de departamento deem aula na EBD, e nem todo líder de departamento ele desenvolve isso. O problema está em colocar, o problema está em não desenvolver. E não acompanhar para dizer, olha, vem cá, ó, você gosta? Gosta, então peraí, ó, aqui, vamos lá, tem que melhorar isso aqui e tal. Não, só coloca. Aí às vezes a pessoa não quer, mas porque é líder do departamento, então você tem que estar lá. Estar é uma coisa, dar aula é outra. Nem todo mundo que lidera o departamento deve dar aula para aquele departamento. Porque dar aula é uma coisa, liderar o departamento é outra coisa completamente diferente. Essa aula tá dicas práticas aí. Muito bem. Um verdadeiro líder possui tamanha cumplicidade com a sua equipe que seus liderados consideram-se amigos deste e não empregados, não é? Então, por isso as ações a serem realizadas são compreendidas como algo de pertença, isto é, individual e coletiva ao mesmo tempo. Então, tudo que é feito para o coletivo. Tudo que é feito pensando no que isso vai trazer para o grupo, para a igreja, para a missão, e não apenas para a pessoa em si. Nós nos sentimos felizes em fazer parte, mas sabemos que tudo que estamos fazendo para a glória de Deus, para o crescimento do reino de Deus. Visão de futuro. Em João 10, a equipe de Deus estava formada e atuante de maneira sólida e eficiente. Qualquer um pensaria, usando um ditado bem brasileiro, em time que está ganhando, não se mexe. Evidentemente, isso nada mais é que comodismo ou falta de visão, medo de mudanças. Tá? Então, novamente, gente, eu gosto de aula prática, tá? E se o que eu vou falar aqui, enfim, incomodar, é porque é um fato. Mas a maior parte das mudanças que acontecem na igreja acontecem quando o barco está naufragando. Quando o departamento está se afundando igual uma pessoa na areia movediça. Dificilmente mudanças acontecem quando tudo está 10. Quando tudo está bem. Tá? Então, esse ditado, ele não tem a ver com Bíblia. E não tem a ver com uma boa liderança. Então, talvez a gente deva chegar a um momento em que mude isso. Fulano assumiu jovens, rapaz, revolucionou. Tá uma bênção, maravilha. É mesmo, rapaz? Então, peraí. Mas agora que estava tudo bem, por que deixar? Porque aí nesse período em que as coisas estão indo mal, se perde muita gente. Exatamente por isso. Porque deixa para se trocar quando está na UTI, quando está em coma. Isso tem que ter muito cuidado. Lembre-se de que mudanças são inevitáveis. Por isso, um líder comprometido constrói equipes aptas para as demandas presentes, mas capazes de adaptarem-se às transformações do futuro. Um líder eficaz também, ele é um líder que prepara a sua equipe para estas mudanças. Então, Jesus preparou os seus discípulos para quando ele fosse embora. Jesus treinou os seus discípulos para continuarem o que ele estava fazendo. Jesus treinou aqueles que queriam continuar o seu ministério. E por isso que nós estamos aqui. Não só isso, Jesus investiu nos seus discípulos, acreditando no potencial deles e no nosso potencial ao dizer: aqueles que crerem farão as obras que eu faço
e as farão maiores ainda, porque eu vou para o meu Pai. Então, Jesus foi um líder fora de série, Jesus foi um líder fenomenal, porque ele acreditava nas pessoas que estavam à sua volta, investia nelas e confiava nelas e dava liberdade e autonomia para elas trabalharem. Se quisermos envolver bons líderes e boa liderança, nós precisamos formar a equipe de trabalho e deixá-los trabalhar. Jesus assegurou aos seus amigos que a equipe de trabalho cresceria. O futuro de nossas igrejas passa por você, adolescente jovem, por isso sinta-se parte desta obra. O adolescente jovem não são a igreja de amanhã, eles são a igreja de hoje. A missão também é sua. Acredite, seu trabalho é importante para o mestre. Na equipe de Jesus há espaço para você e para os seus talentos. Faço uma observação aqui. Sei que estou falando com pastores, com dirigentes, com líderes. Nós pregamos e falamos muito que Jesus quer usar esta geração. Só que nós temos dificuldade em dar oportunidade para eles serem usados. Eu já falei que eu fico muito triste quando eu chego num evento para adolescentes, por exemplo, e eu não escuto um adolescente lá dar um testemunho. Um adolescente lá dar uma saudação. Um adolescente lá cantar. Porque para lotar a igreja se convida 20 departamentos e aí cada departamento tem que cantar 2 hinos. Aí fica 2 horas e 45 minutos cantando e aí 15 para as 10 vamos ouvir a palavra. Eu fico muito triste, porque eu me lembro que o que me despertou para escola dominical, para liderar o departamento de jovens e para pregar a palavra e para cantar, foi oportunidades que os líderes me davam nos cultos do departamento. Então, o culto do seu departamento, ele é do seu departamento. É melhor a igreja não estar tão lotada, mas é tão lindo ouvir um jovem, um adolescente subir no altar e mesmo sem saber colocar as palavras daquela maneira que a gente acha que é a única correta, né? Cheia de impostação de voz. Não, eles chegam ali de maneira muito natural e muito autêntica. E esses dias um adolescente acabou de cantar e aí falou assim: eu cumprimento os irmãos capazes do Senhor. A galera deu risada, porque dá uma atenção estar ali naquela oportunidade. Mas é muito lindo ver eles dizer: Jesus mudou minha vida, Jesus é maravilhoso. Ouvir um adolescente cantando, ouvir um adolescente dando uma saudação e até pregando. É preciso ter esta coragem. Culto de departamento, aquele culto que vai ter só a igreja local, olha aí no seu departamento, olha aí, e você mesmo, líder, aproveite para desenvolver o seu potencial, acredite no potencial que Deus já lhe deu e acredite no potencial dos outros. Fica chamando gente para cantar de tudo quanto é lugar. Você tem aí 2, 3 meninas que cantam maravilhosamente bem, só estão precisando de oportunidade. Você tem aí meninos, você tem aí pessoas que podem fazer. Então, que a gente aprenda com Jesus a desenvolver os talentos das pessoas à nossa volta, para que quando nós não estivermos mais neste ambiente, nesta missão, outras pessoas que estiveram sob nossa liderança, sejam elas a assumir a missão. É muito triste quando o pastor tem que trazer alguém de outro país para assumir uma liderança. Isso significa que a liderança local não foi eficiente. Liderança eficiente treina novos líderes, treina os seus sucessores, treina aqueles que vão continuar a sua missão. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço, fique na paz, assista a culta, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o próximo domingo. Valeu, Deus abençoe. Um abraço.